Meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindo a mais um programa A Igreja pelo Mundo. Eu sou o Padre Osvair, pároco da paróquia São Carlos Borromeu da Diocese de Santo Amaro. E hoje estou aqui substituindo o Padre Evaristo de Biase, que se encontra enfermo no hospital. E hoje nós vamos apresentar um programa lá na África, na Tanzânia, na cidade de Zanzibar, onde os cristãos vivem com muita dificuldade o anúncio do Evangelho. A igreja que é perseguida na sua realidade local. Nós vamos mostrar como os cristãos sofrem a perseguição dos extremistas. Numa realidade muito difícil, para que você possa conhecer o que é anunciar o Evangelho nesse lugar. Os cristãos que vivem na cidade de Zanzibar têm coragem. Porque se não tiverem coragem, não é fácil. Eles levaram tudo o que estava aqui dentro. Os bancos, o piano, e destruíram o altar. Juntaram e queimaram tudo. Zanzibar, o maravilhoso e exótico arquipélago de Zanzibar, a 35 quilômetros da costa da Tanzânia. Nos últimos anos, o extremismo islâmico vindo do estrangeiro infiltrou-se neste pacífico destino turístico, ameaçando a minoria cristã. À medida que o extremismo islâmico se expande para a costa leste africana, da Somália até a Tanzânia, passando pelo Quênia, tirando partido das divisões políticas e das dificuldades econômicas, as comunidades cristãs como a de Zanzibar enfrentam um futuro incerto. Vivemos num clima de medo porque a qualquer momento podem fazer algo contra a igreja ou contra os líderes religiosos. Zanzibar era uma base comercial importante no Oceano Índico que remonta ao Império Persa. Depois da Idade Média, a cultura árabe misturou-se ainda mais com o povo suaíli banto local. A breve e conturbada presença portuguesa terminou no século XVII, quando o sultão de Omã estabeleceu o seu domínio. A economia floresceu principalmente devido ao brutal comércio de escravos e ao cultivo de especiarias. O Império Britânico aboliu o comércio de escravos e, em 1890, estabeleceu uma colônia que durou até 1963. Zanzibar tornou-se uma república semi-autônoma e, em 1964, juntamente com Tanganyika, formou a República Unida da Tanzânia. Atualmente, Zanzibar e as muralhas antigas da Cidade de Pedra, patrimônio mundial da Unesco, ainda proporcionam um encanto mágico. O aroma de especiarias e o som das vozes dos pequenos comerciantes que ecoam pelas minúsculas ruelas, também como as maravilhosas praias da ilha, atraem milhares de turistas todos os anos. O arquipélago tem mais de 1 milhão de habitantes, dos quais 97% são muçulmanos. A pequena minoria cristã das ilhas de Pemba e Zanzibar existe há mais de 150 anos. Em 1977, quando eu vim para Zanzibar, o número de católicos era reduzido, apenas 3.500 nas duas ilhas, Pemba e Unguja. Mas, lentamente, à medida que os anos foram passando, o número de católicos aumentou, porque houve pessoas do continente que vieram trabalhar aqui. Durante esse tempo, as relações entre cristãos e muçulmanos eram muito boas. E até durante as nossas grandes celebrações, como o Natal ou a Páscoa, os casamentos ou os funerais, muitos muçulmanos se juntavam a nós.
Em 1992, a Tanzânia começou um sistema multipartidário. A questão da fé começou lentamente a ser tema de debate na sociedade. Quando o número de cristãos aumentou, as pessoas começaram a pensar: isto do cristianismo é um fenômeno que está crescendo e, na realidade, está competindo com o Islã. E então a população começou a politizar a questão. É por esse motivo que surgiu a animosidade. A maior parte das perseguições ao longo dos anos tem sido latente, sendo os cristãos simplesmente marginalizados, mas silenciosamente. No que toca à educação, às oportunidades de emprego, aos investimentos ou às questões de empreendedorismo, descobrimos que não são oferecidos com igualdade. Quando saímos e vamos às compras, por exemplo, ouvimos algumas pessoas dizendo: você não tem fé, não conhece Deus, não acredita em Deus, tem 3 deuses. Os cristãos que vivem em Zanzibar têm coragem. Se não tiverem coragem, não é fácil arranjar uma Bíblia, ir à missa ao domingo, vestir-se de forma diferente das mulheres muçulmanas. Percebemos que eles são muito corajosos. Isso nos faz perceber que eles são muito fortes. Cerca da metade da população de Zanzibar vive abaixo do limiar da pobreza. Algumas facções políticas da ilha acusam o governo do continente de negligência, apelam a uma maior autonomia e até mesmo à independência. Em 2001, um grupo denominado Uanshu começou a explorar estes sentimentos divisórios. Este desenvolvimento começou muito lentamente. Esta organização não governamental foi estabelecida e está registrada para revitalizar o Islã. Ao fazê-lo, esta organização está dizendo que o Islã não pode trabalhar muito bem atualmente, simplesmente porque o cristianismo está crescendo muito. Mais conhecido como Uanshu, ou revitalização, esta organização particular adotou uma agenda política alegando que se não houvesse união entre Zanzibar e Tanganyika, o cristianismo não cresceria, porque as pessoas estão se deslocando do continente a fim de pregar o cristianismo, simplesmente porque existe uma união. Por isso veem a união e o cristianismo como a mesma coisa. Assim, somos vistos não como cristãos, mas como um alvo fácil. Na verdade, quem é que é mais visível? Acabam por ser os católicos. Eles são a maioria, estão mais estabelecidos, por isso tornaram-se o primeiro grande alvo. Em 2011, os encontros do Uanshu tornaram-se populares, à medida que o grupo evoluiu de instituição religiosa para movimento político islamita. Os líderes instigam os seus seguidores contra a ostentação de riqueza nas instâncias turísticas da Tanzânia, com código de vestuário para estrangeiros, as restrições ao consumo de álcool e o estabelecimento do Estado independente de Zanzibar, com uma constituição com base na lei da Sharia. O verão de 2012 assistiu aos primeiros confrontos violentos alegadamente conduzidos pelo Uanshu, com centenas de manifestantes incendiando igrejas e confrontando a polícia. Foi no dia 28 de maio de 2012 que fomos atacados. Chegaram em nome da religião perseguindo os cristãos para que Zanzibar continuasse a ser só dos muçulmanos. A intenção era incendiar a igreja, mas não conseguiram. Chegaram em grande número, com muitos machados e lanças. Quando chegaram aqui, encontraram alguns seguranças que fugiram, porque era uma grande multidão de pessoas e tiveram medo de serem mortos. Chegaram, abriram a porta à força e juntaram tudo o que encontraram, os bancos, o piano, e destruíram o altar.
Juntaram e queimaram tudo, destruíram tudo e depois fugiram. Informamos o governo e eles fizeram o que decidiram. Mas não foi muito satisfatório. No final do ano de 2012, alguns incidentes violentos abalariam a comunidade de Zanzibar. No dia de Natal, o padre Ambrosio Mkenda foi alvejado e ferido gravemente. 2 meses depois, o padre Evaristus Mushi foi morto na porta da igreja onde ia celebrar a missa de domingo. No sábado à noite, estávamos sentados na sala de jantar com o bispo Dom Thomas, eu e o falecido padre Mushi, jantando e conversando. E quando terminamos a refeição, continuamos conversando. Nos despedimos por volta das 22 horas. Isto foi na véspera da missa de domingo do dia 17 de fevereiro de 2013. Foi aqui que o atingiram. Quando chegou da cidade para celebrar a missa na igreja de Santa Teresa. 2 pessoas o seguiram de moto e depois o encurralaram aqui. Havia alguém de pé com um casaco comprido que veio cumprimentar o padre Mushi. Padre Mushi, como está? E o padre Mushi pensou que era uma pessoa de bem e que os outros estavam discutindo com ele. Foi então que o homem puxou um pequeno revólver e disparou contra ele. Fiquei sabendo do que aconteceu quando estava na igreja, celebrando a missa. Depois da missa, corri para o hospital para lhe dar a última bênção, mas ele já tinha morrido. Era um homem bom, um homem generoso. As pessoas gostavam muito dele. Posso dizer que era um sacerdote santo e dedicado ao seu trabalho. Às vezes ficamos assustados, mas as mesmas circunstâncias nos forçam a não ter medo. Porque se tivermos medo, não saímos de casa para ir à cidade. Confiamos em Deus porque, de outra forma, nos sentimos inseguros. Mas por vezes temos que ousar. Aconteça o que acontecer, temos de ousar. E sentimos a proteção de Deus. Após esse incidente da morte do padre Mushi, a situação acalmou, pacificou. Subitamente, no dia 13 de setembro do mesmo ano, por volta das 16 horas, o padre Anselmo Muagambuá estava em um cybercafé e alguém lhe ligou. Ele saiu para poder falar e, enquanto falava, alguém chegou e jogou ácido no seu rosto. Havia muitas pessoas no local, mas ninguém foi detido. Apesar da posterior detenção dos líderes do Uanshu e da suspensão das atividades do grupo, uma certa aflição continua existindo entre os cristãos de Zanzibar. Por isso procuramos nos encontrar e nos encorajarmos mutuamente. Mas, claro, as pessoas ainda têm muito medo. Eu próprio tinha muito medo, mas disse, sou padre e este é o meu local de trabalho. Se eles quiserem me matar, morrerei aqui. Mas não posso fugir e deixar o povo para trás. Não vamos abandonar este lugar. Há cristãos aqui e nós temos que cuidar deles. Se sairmos daqui, seremos os últimos.
Em Zanzibar é muito difícil adquirir um terreno. Por isso a igreja conseguiu arranjar aqui um terreno que pertencia a uma pessoa. Tivemos muitos problemas, porque se dissermos que estamos comprando a casa, mas no futuro quisermos construir uma igreja, eles podem se opor. Não querem ouvir nada que tenha a ver com a igreja. Então compramos em segredo. Mas a nossa intenção era construir a igreja. Quando a casa começou a ser construída, eles descobriram que estávamos construindo a igreja. Por isso começaram a nos incomodar bastante. Não foi fácil, mas pusemos todos aqueles insultos nas mãos de Deus e sobrevivemos. Esperamos que Deus nos ajude, mas enfrentamos muitos obstáculos. A comunidade cristã do arquipélago permanece forte apesar das dificuldades e da intimidação, e tem resistido nos últimos anos. As 8 paróquias das ilhas de Pemba e Zanzibar servem as suas comunidades através de escolas, jardins de infância e clínicas. Muitas pessoas são pobres, não apenas os católicos, até os muçulmanos são pobres. O que a Igreja Católica está tentando fazer agora é ajudar as pessoas. As prioridades da diocese são a educação e a saúde. É por esse motivo que estamos construindo escolas e centros de saúde. Estamos tentando ajudar a todos sem qualquer discriminação religiosa. Após todos estes incidentes, a fé das pessoas aumentou. Havia muita gente frequentando as igrejas. Depois destes acontecimentos, vêm cada vez mais pessoas, não apenas à catedral, mas também a outras capelas na área rural, o que demonstra que as pessoas realmente colocaram tudo nas mãos de Deus. Por isso, aconteça o que acontecer, Deus está conosco. E nós vamos ficar aqui. Por isso, já não tenho medo. As pessoas já não têm medo. E também as irmãs já não têm medo. Estamos realizando o nosso apostolado como habitualmente. Eu sou mineira de nascimento, paranaense de criação, gaúcha por consagração e amazonense por missão. Nós estamos numa cidade chamada Careiro da Várzea. Ela fica distante da cidade de Manaus, uns 20 minutos de lancha. Aqui nós temos 2 estações, que é a cheia e a vazante. E esse é o movimento que dá aí a característica da região. Eu tinha um sonho de ser irmã na 4ª série, eu já queria ser irmã, mas eu queria ir para o orfanato. O orfanato, para mim, ele teve uma dimensão maior, né? De tantos órfãos e órfãs, assim, de famílias, mas também de apoio, de educação, de esperança. Então, acho que a minha missão está bem por aí. Em todo o mundo, há cristãos que dia a dia são provados na fé. Oprimidos pela miséria ou perseguidos, eles dão testemunho de Jesus na cruz, enquanto tantos missionários levam esperança e cuidados para um mundo carente de amor e valores. Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, traz todos os meses histórias de fé e heroísmo vividas por esses cristãos. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Descubra também como você pode se tornar um missionário a partir da sua casa e viver a aventura da fé. Mi lembro di una criança di rua che mi disse: "Oh tio, tira eu desta vida che sto levando."
Aí seus missionários que vêm dormem na calçada, junto com nós. É bonito, é lindo. Muitas vezes as pessoas olham até com desprezo esses irmãos e não sabem que atrás de cada irmão tem uma história de miséria, mas também uma história de misericórdia, de bondade. Tem verdadeiras pérolas perdidas no lixo da cidade. E o Senhor nos convida a procurar, no meio do lixo, pessoas que são preciosas para Deus. Hoje, pela graça de Deus, com a ajuda de tantos amigos também da Igreja que Sofre, da ajuda da Igreja que Sofre, temos 23 casas de acolhida para irmãos de várias idades e situação. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até. Porque o segredo da felicidade é fazer os outros felizes. Mas Deus te quer sorrindo. Como vimos no programa de hoje, esta realidade tão difícil daqueles cristãos que lá estão. Comparando com a nossa realidade, nós vemos como são comprometidos aqueles homens, aquelas mulheres que lá vivem e que doam a sua vida por amor a Jesus Cristo. Nós aqui no Brasil não sofremos esta dificuldade. Podemos construir as nossas igrejas, podemos fazer templos bonitos, enquanto lá os cristãos não têm onde rezar. Nós precisamos nos comprometer com o Evangelho. As pessoas necessitam da nossa ajuda, olhando para aqueles padres, para aqueles missionários, que doam a sua vida por amor a Jesus. O Evangelho nos fala, se o grão de trigo caído na terra não morre, fica só. Mas se ele morre, produz muitos frutos. Por isso que a igreja lá está crescendo. Esteve no auge, diminuiu, mas continua a crescer agora. Por quê? Porque padres, missionários, povo de Deus doaram a sua vida por amor a Jesus. Meu irmão e minha irmã, o que é que cada um de nós podemos fazer para ajudar essa realidade? Não podemos ser missionários lá naquele lugar, estando de corpo presente, mas podemos ajudar aquela igreja que está sofrendo. Ligue para nós. O nosso telefone 0800 77 099 27 ou entre no nosso site acn.org.br. A você eu deixo agora a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quero lhe perguntar, qual é o compromisso que você tem com o Evangelho? O que é que este programa tocou na sua vida? O que é que você pode fazer para ajudar os cristãos lá em Zanzibar, na Tanzânia?